Fala pessoal, muito bem-vindo ao canal Topografia Descomplicada e eu vou falar para vocês sobre nivelamento taqueométrico, tá? Nivelamento taqueométrico utilizando aqui o teodolito. Então, o que a gente tem que saber? Olha só, você tem o seu teodolito, tá? Vamos lá, tá com o equipamento aqui. Esse teodolito ele pode medir aqui ângulo com origem, ângulo vertical com origem no zente ou com origem no horizonte, tá? Origem no zente ou origem no horizonte. Aqui neste vídeo eu vou tratar o nivelamento como tendo como observável do ângulo vertical o ângulo com origem no zente, então ângulo vertical zenital, tá? Se fosse com origem no horizonte, ângulo vertical de altura ou de inclinação. Então, por exemplo, eu posso ter uma visada, tá? Ascendente. Então tem esse Z aqui, olha só, Z, tá? Z para o ponto P, então visada ascendente, ou posso ter uma visada o quê? Vou colocar aqui, ó, P1, P2, eu posso ter uma visada descendente, Z de P2, tá certo? Então, ângulo vertical zenital, o Z é ângulo vertical zenital, tá certo? Então, eu tenho que medir isso em campo. O que mais que eu tenho que medir? Por exemplo, você colocou aqui, estacionou o aparelho e tal, tá o seu terreno, tá? Você colocou um piquete, por exemplo, tá? Para materializar o seu ponto topográfico, aí você vai medir o que? A altura do instrumento, tá? Então você tem que medir a altura do instrumento. Então, aí, a altura do instrumento. Tá? Aqui no caso é o teodolito. Tá certo? O que mais? Você utiliza nessas visadas aqui uma mira, tá? Uma mira topográfica. Então o que eu faço na mira? Eu tenho que fazer as leituras dos fios que estadimétricos, fios retículos. Então tem que fazer a leitura do fio superior, do fio médio e do fio inferior, tá? Então, pessoal, para calcular a diferença de nível entre dois pontos, ou seja, de onde eu estou com o meu teodolito instalado até o ponto onde eu faço a visada na mira, eu tenho que ter o ângulo vertical zenital, a altura do instrumento e os fios estadimétricos, os fios retículos, tá? Fios estadimétricos. Então tem os fios estadimétricos. Então, e qual que é a equação que eu vou utilizar aqui quando eu faço, tá? Faço a medida aqui do ângulo vertical zenital. Então, a diferença de nível, tá? Entre dois pontos, tá? Vou colocar aqui do ponto 1 aqui para o ponto, vamos supor se o ponto, vou colocar aqui, ó, para facilitar. Imagina o seguinte, eu tenho o terreno, vou colocar meu teodolito aqui, olha só, instalado e nivelado aqui em 1. Vou colocar aqui a mira no ponto 2, tá? E eu faço, vamos supor que eu faço aqui a leitura, olha só, aqui, ó. Tá representada pela linha divisada aqui. E lembrando que se eu der um zoom aqui, eu vou ver o seguinte, ó. O que eu estou vendo pela ocular aqui, ó? Pela ocular, eu estou vendo o fio vertical, o fio superior,
o fio médio e o fio inferior, tá? São equidistantes. Então, fio superior, fio médio, fio inferior. Então, é isso que eu tô vendo, tá? Se atua nos parafusos, no foco, dos retículos e da imagem do objeto que você vai conseguir ver tranquilamente isso daqui. Então, são os fios dos retículos, os fios tadimétricos. Então, vem aqui, olha só, o ângulo vertical na maioria dos instrumentos aí, origem no zênite. Então, eu vou medir esse ângulo aqui, ó, de 1 para 2, tá? O ângulo vertical zenital. Tá? Então, meço aqui também o que? A altura do instrumento. Então, olha só, tenho que medir obrigatoriamente a altura do instrumento, o ângulo vertical zenital e os fios estadimétricos. Sempre, no nivelamento taquiométrico, eu tenho que medir a altura do instrumento, ângulo vertical e fios estadimétricos. Primeiro você faz a leitura dos, né? Você já instalou, já mede a altura do instrumento, para você não esquecer, tá? E aí você instalou o instrumento, mede a altura do mesmo. Faz a leitura de mira, fio superior, fio médio, fio inferior. Aí você vai conferir, fio superior mais fio inferior dividido por 2, tem que ser igual ao fio médio. A diferença máxima aceitável de 2 milímetros. E aí o que você faz? Você confere se as leituras estão corretas. Feito isso, você vai anotar o ângulo vertical zenital, tá certo? Então primeiro você faz a leitura e depois mede o ângulo vertical zenital. E qual a equação? Olha só, e lembrando aqui que eu vou ter o seguinte, ó, se eu pegar um plano horizontal aqui, tá? Essa distância aqui vai ser a diferença de nível de 1 para 2, e essa distância aqui é a distância reduzida, ou distância horizontal, de 1 para 2. Tá certo? Então, a equação, tá? Então, a equação aqui que eu vou utilizar, qual que é a equação? Diferença de nível de 1 para 2 é igual. Vai ser fio superior menos fio inferior, tá? Vezes 100, que é o número gerador. Então, vou colocar aqui, ó, vezes G, que é o número gerador do equipamento. E na maioria dos instrumentos vale 100, tá? Vezes seno de 2 vezes o ângulo vertical zenital, tá? No caso, 1 para 2 aqui, dividido por 2, mais a altura do instrumento menos o fio médio, tá? Então, é isso aqui que eu vou ter que utilizar. Então, aqui, você pode chamar de M ou de H, tá? M ou H, tá? Tanto faz. Ou pode colocar dessa forma. Esse número gerador, normalmente ele é uma na verdade ele é uma constante e normalmente vale 100. Então, eu poderia reescrever, tá? Essa equação da seguinte forma: diferente nível de 1 para 2 é igual ao que? Mg seno de 2z, 2 vezes z, de 1 para 2, dividido por 2, tá? Mais a altura do instrumento menos o fio médio. Tá certo, pessoal? Então, esta é a equação para determinar a diferença de nível no nivelamento taquiométrico, tá? Utilizando um teodolito. Esse nivelamento também vai aparecer na literatura como nivelamento trigonométrico, mas é mais comum chamar nivelamento trigonométrico com o uso da estação total, mas esse nivelamento taquiométrico também pode ser chamado de nivelamento trigonométrico. Então, na descrição desse vídeo, eu vou colocar aqui o link para o vídeo com a parte prática. É isso aí, um abraço, até mais.